Amém, meus irmãos. Vamos, meus queridos irmãos, neste momento, passar o nosso estudo bíblico. Eu vou compartilhar com os irmãos o estudo. Hoje é o nosso estudo 21 do Sermão do Monte. Vou compartilhar com os irmãos. Janela. Por favor, acompanhem seus celulares ou tablets ou acompanhe de alguma forma, imprimindo, para que possamos todos participar com atenção à palavra de Deus. Vamos lá. Hoje é o nosso estudo de número 21, a influência do cristão no mundo, parte 1. Então, nós vamos falar em dois estudos, a parte 1 e a parte 2, a influência do cristão no mundo. Hoje nós vamos ver o cristão como o sal no mundo, ou o sal da terra. Mateus capítulo 5, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Meus irmãos, a nível de introdução, o mundo está apodrecendo. Observe bem. Os padrões morais e éticos estão se tornando cada vez mais obsoletos. Aquilo que antes era considerado desonroso e vergonhoso, hoje é visto como algo louvável e bonito, e ai de quem se opor. Este é o ambiente no qual estamos inseridos. Padrões morais, padrões éticos, não vou nem citar aqui os padrões bíblicos, mas os padrões éticos e morais já foram abandonados. Quem diria os padrões bíblicos, cristãos, os padrões extraídos da palavra de Deus? A mensagem da igualdade social, ela avança a passos galopantes. E não é incomum encontrar países onde a união homossexual é permitida e aceita como se fosse um casamento comum, um casamento normal, um casamento natural. Também a sociedade, irmãos, ela caminha a uma autonomia pessoal onde nem Deus pode dizer o que é certo e errado. Então aí nós temos o abandono da palavra, o abandono de Deus, o abandono dos padrões bíblicos, éticos, morais. E aí nós temos abortos, crimes que são vistos como distúrbios ou resultado de um ambiente no qual a pessoa vive. O mundo está de fato apodrecendo. Por isso o sal se torna tão importante neste texto. Todos estão me ouvindo, irmãos? Por favor, me deem um ok aí, quem está me ouvindo. Sim. Sim, então vamos lá. Ok, irmãos, quem quiser participar também, pode abrir o microfone, pode perguntar, pode falar, pode acrescentar. Fiquem à vontade. A ideia aqui é que todos participem do estudo. Veja,
Diante desse cenário, o cristão, primeiramente, ele é um agente transformado. Eu vou falar que o cristão é um agente transformado, um agente transformador, de pouco valor, mas de grande influência, o grande influenciador. Veja que, primeiramente, nós vemos que o cristão, ele é um agente transformado. Veja, Deus, ele deu lá no Monte Sinai, um monte que ardia em fogo, as pessoas viram aquela manifestação divina. Deus ali concedeu os 10 mandamentos, ou o que nós chamamos de o decálogo, para que a boa ordem social ela permaneça no mundo criado e habitado por nós. Evidente, irmãos, que não é só por causa disso. Deus deu a sua lei para que o homem a obedecesse, porque ele é Senhor, ele é Deus, e as criaturas devem se submeter a este Senhor e Deus, para a glória deste Senhor e Deus, e para o bem da própria criatura. Então Deus concedeu os 10 mandamentos. Vamos abrir lá os 10 mandamentos. Êxodo 20. Êxodo 20. Versículo. Os 4 primeiros mandamentos, eles são voltados para o nosso relacionamento com Deus. Note bem, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa de servidão, versículo 2, da casa do Egito. Aí o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Versículo 7, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o versículo 8, o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois nós temos lá no versículo 12, os próximos 6 mandamentos, que tem uma relação muito próxima com os nossos relacionamentos entre nós, seres humanos. Veja, honra o teu pai e a tua mãe, relação entre um pai e o filho. Não matarás, relação entre pessoa e pessoa. Não adulterarás, relação entre pessoa e pessoa. Não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, no versículo 17. Agora notem, irmãos, que estes mandamentos que normatizam o nosso relacionamento com as pessoas, eles de fato estabelecem uma boa ordem. Veja, à medida que os homens obedecem, se submetem à lei do Senhor, a boa ordem é instalada no mundo. Porém, sabemos que, por causa de uma natureza pecaminosa do homem, a humanidade se volta contra Deus e contra a sua lei, em declarada rebelião. O Salmo de número 2, ele é um salmo que descreve essa rebelião dos homens ímpios contra Deus e contra o seu ungido. Diz assim, Salmo de número 2: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vejam, irmãos, como as pessoas, os ímpios, do Salmo de número 2, se voltaram contra Deus e contra o rei ungido. Eles disseram, olha,
rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E aí o texto diz: os reis da terra se levantam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam, irmãos, que aqui nós vemos uma declarada inimizade contra o rei e contra o Deus do rei, o Deus soberano. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, também vemos o homem dentro dessa natureza corrupta, inimiga de Deus, inimiga da palavra de Deus. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, veja, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. A parte que Paulo destaca aqui é a parte que antes éramos inimigos, em declarada rebelião contra Deus. Mas por isso que eu disse o cristão como um agente transformado. Note que o apóstolo Paulo, ele diz: antes éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, querido irmão, Deus o transformou. Se você de fato conheceu a Cristo, se você de fato recebeu um novo coração, então você é um agente transformado. Você é uma pessoa transformada pelo Evangelho. Tinha um cântico bastante antigo, que na minha juventude ele era muito cantado. Era o cântico que dizia assim: desde o dia em que recebi o meu Jesus, a minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei amor, e hoje já não tenho mais rancor. Interessante a letra, porque ela descreve uma transformação, né? Existe também um hino do nosso livro o nosso hinário, né, presbiteriano, que diz: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia, agora eu não lembro a parte da transformação, enfim, ele diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Então veja, queridos irmãos, que existe uma transformação. Deus transforma, Deus muda o coração. E Deus, em sua graça, ele transforma o coração de homens, fazendo com que estes homens amem a sua lei e vivam à luz dela em um mundo caído. Vejam lá Colossenses 1, 20 e 21. Colossenses 1, 20 e 21. Irmãos, a verdadeira conversão, ela vem com sinais de arrependimento, sinais de contrição, sinais de desejo de obedecer à lei, de conhecer mais a Deus. São sinais de uma conversão. E veja que em Colossenses 1, 20 e 21 diz assim: havendo Deus, feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. É evidente que esse versículo não é um versículo de fácil interpretação, mas podemos captar a ideia de que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio da cruz de Cristo. E antes éramos inimigos no entendimento, por meio das nossas obras malignas. E agora não. Agora
nós fomos transformados. Recebemos um novo coração e fomos convertidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, o cristão é um agente transformador. Por isso Jesus diz: vocês são o sal. Vocês são o sal. A ideia é, vocês têm uma especialidade, vamos chamar assim. Vocês foram transformados com um objetivo. E a ideia aqui é, vocês são o sal. E o que o sal faz? Ele salga. Ele transforma. No período de Jesus não existia geladeiras, né? Como nós temos hoje, né? Geladeiras. Por favor, vamos pra lá. Bom, no período de Jesus, não existiam geladeiras, freezers e nada que pudesse conservar bem os alimentos, principalmente os alimentos mais perecíveis, né? Como a carne. A carne é um excelente exemplo. Até num período próximo da gente, né? O período... A geladeira é uma invenção moderna, né? É uma invenção moderna. Mas as pessoas antes, elas salgavam a carne a fim de que a carne fosse conservada. Quem já comeu aquela famosa carne de sol, né? A carne de sol, né? Eu acho que todo mundo aqui já comeu carne de sol, né? Que eu não sei se tem diferença, mas também conhecida como jabá, né? Eu acho que são duas carnes diferentes, mas elas são salgadas para que não entre em um estado de decomposição, né? E sejam mantidas para o consumo. Veja, quantas vezes, né? Pessoas que não seguem a religião cristã se guardam de dizer coisas pesadas e imorais diante de você por respeito. Já teve essa impressão de que aquela pessoa que fala piadas sujas, imorais, ou aquela pessoa que tem um comportamento assim moralmente negativo e na sua frente ela se preserva, ela muda o comportamento, diz, não, por respeito a você, não vou falar isso, me desculpe. Ou então quando fala, ela pede desculpa. Isso pode acontecer com frequência quando crentes que são sal da terra salgam com o seu comportamento, que testemunham o evangelho. Então, o comportamento daqueles crentes não é o evangelho, mas ele testemunha do evangelho, fazendo com que as pessoas se sintam até às vezes mal por falarem alguma coisa que vai contra, que entra em choque com a palavra de Deus. Muitas pessoas agem assim. E quando falam, pedem desculpas, então me perdoe, eu sei que você é cristão. Isso é bom. Ruim seria quando essas pessoas estivessem totalmente confortáveis para falar palavras torpes e piadas sujas e se sentirem à vontade perto de você, porque você vai rir das piadas, vai achar bom aquele ambiente, etc. e tal. Então vejam, queridos irmãos, que o sal ele tem que salgar. E Jesus disse que o cristão, ele foi transformado pelo evangelho, não para ser tirado do mundo. Tem crente que, Senhor, me tira desse mundo logo. É que evidente, nós queremos que o reino seja manifestado, queremos que Jesus retorne, estabeleça o seu reino eterno entre nós, mas o Senhor Jesus, ele nos permite ficar com um propósito bastante definido: salgar. Por que eu li o texto de Daniel capítulo 3? Porque aqueles 3 jovens que estavam em uma sociedade pagã,
em um país pagão, uma região pagã, Babilônia, eles se posicionaram como sal da terra. Eles não perderam o seu valor. Mesmo diante de ameaças, eles continuaram sendo o sal da terra. E Jesus disse lá em João 17, meus queridos irmãos, João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, oração sacerdotal de Jesus, nós temos no versículo 15 até o versículo 18, Jesus diz assim: não peço que os tires do mundo, Jesus orando ao Pai, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O cristão, então, querido irmão, por causa deste texto que acabamos de ler, ele deve influenciar o mundo. Jesus nos enviou para isso. Influenciar por meio do Evangelho, dando testemunho da palavra de Cristo na família, na faculdade, no trabalho, na sociedade. Devemos influenciar o ambiente no qual estamos inseridos. Por fim, o cristão, embora seja um agente importante no mundo, nós vemos, irmãos, é verdade que nem todos os crentes salgam, né? Alguns caminham junto com o mundo e fazem o que o mundo faz e agradam o mundo e os prazeres da carne. Outros, nas oportunidades que o Senhor Deus dá a eles, eles fazem o possível para salgar o mundo. Graças a Deus que nós temos pessoas sérias dentro da política. Graças a Deus que ainda temos pessoas sérias, comprometidas com Deus na área da educação. Graças a Deus que ainda temos pessoas sérias e tementes a Deus em muitas famílias ao redor do mundo. Porque essas pessoas impedem o avanço da corrupção na humanidade. Não significa que a corrupção não virá. Ela virá, mas cedo ou mais tarde, o Senhor Deus também disse, né, que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perdendo a fé, vão se tornando cada vez mais rebeldes, mais contrárias à palavra, à vontade de Deus. Mas o crente, como agente influenciador, ele pode retardar essa corrupção. Por exemplo, quantas e quantas vezes as pessoas lutaram e lutam para aprovar o aborto, para que o aborto seja uma prática legal, e quantos crentes lá no Congresso lutam para que isso não seja permitido, né? Quantos e quantos lutam, né, irmãos, para fazer a união homossexual como sendo uma união conjugal reconhecida. Irmãos, pela Escritura não tem como reconhecer. Não tem. A Escritura é clara. Deus é Senhor sobre as leis. Deus estabelece leis. Infelizmente, muitos crentes vão e caminham e aprovam e concordam, perderam o sal. Estão deixando de salgar. Estão avançando a corrupção. Estão avançando a deterioração da sociedade, ao invés de agirem como agente influenciador. Agora, essa questão é muito interessante. Quanto custa 1 quilo de sal? Quem sabe aí? Com o aumento dos alimentos, né? O sal não aumentou ainda, eu acho. Quanto custa 1 quilo de sal? Quem sabe aí?
Depende do sal, né? Depende do sal. Sal fino, sal cisne, né? R$ 3 no máximo, um quilo. Ou R$ 3 no máximo. Eu não sei. É, dá para encontrar mais barato? Eu já encontrei sal de R$ 1 e pouquinho, R$ 2. Não sei. Ok, mas quanto dura 1 quilo de sal, irmãos? Numa família de 3 pessoas. Quanto dura 1 quilo de sal? Dura muito tempo, né? Quanto dura 1 quilo de sal aí na casa dos irmãos? Não sabem? Nunca pararam para fazer essa conta? Bom, 1 quilo de sal para uma família de 2 ou 3 pessoas, acredito que dure pelo menos aí uns 6 meses. Se eu estiver errado, me corrijam. Dura uns 6 meses, né? Bom, o sal, mesmo sendo um dos alimentos mais baratos que existe e que dura muitos dias e meses, embora seja um alimento de pouco ou pequeno valor, ele é grande e é significante. Alguém aqui já experimentou ficar sem sal? Para tudo você usa o sal. Você vai salgar o arroz, vai salgar o feijão, vai salgar a carne, o ovo frito, tudo vai sal. Boa parte dos alimentos vai sal, né? Boa parte. Não conseguimos ficar sem sal. Seja muito, seja pouco, o sal tem que estar lá no alimento. Assim também é o cristão. Embora muitas pessoas não reconheçam, em muitos momentos, o valor do testemunho e da influência que um cristão pode ter na sociedade, o valor do cristão como agente influenciador é muito grande por causa do evangelho, não por causa do cristão, mas por causa do evangelho que ele leva, que ele prega, que ele proclama. Jesus disse em João 15,19 que o mundo os odeia. O mundo iria odiar os cristãos. É como o sal, as pessoas não é baratinho, não tem muito valor, é fácil de encontrar. Os cristãos também, em muitos momentos, são desprezados, são rejeitados pela sociedade. Mas o valor, a ação, por meio do Evangelho, está acontecendo. E mesmo sendo de pouco valor e por vezes perseguido, o cristão, como agente influenciador, pode, por meio do seu testemunho do Evangelho, salgar a terra. Pois se assim não for, ele para nada mais servirá, senão para ser pisado pelos homens. A ideia aqui é que o sal ele poderia se tornar impuro, né? Ou não útil para o uso doméstico. E o que era feito nos dias de Jesus com este tipo de sal, eles eram jogados nas estradas, né? Eram nos caminhos, eram jogados nas estradas, nos caminhos, e as pessoas pisavam o sal, já que não serve mais para salgar. Então Jesus disse: para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Vamos ver 1 Coríntios 1:26. 1 Coríntios 1:26. Veja: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. O apóstolo Paulo, depois, no capítulo 2,
No versículo 2 ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem que o cristão leva ao mundo a fim de salvá-lo. Cristo Jesus e este crucificado. Esta mensagem que transforma o homem que ama viver em adultério. Um cristão que é sal da terra, quando ele proclama essa mensagem transforma. Esta é a mensagem que transforma a pessoa que está desesperançosa em uma vida de vício. Jesus Cristo e este crucificado é a mensagem que salga. Esta é a mensagem que restaura a vida, e este é o principal objetivo dessa mensagem, a vida espiritual da pessoa com Deus. E quando a vida espiritual da pessoa com Deus é restaurada, as demais coisas, como diz o próprio Jesus, elas são acrescentadas. Querido irmão, salgue onde você está. Salgue no seu trabalho. E o apóstolo Paulo diz em outra passagem que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Salgue no trabalho. Salgue na faculdade. Salgue na sociedade, em sua família. Fale do Evangelho, fale de Cristo. Esta é uma forma que Deus usa para transformar e salvar pessoas. Que Deus o abençoe. Amém. Deixa-me ver aqui os irmãos. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ou colocação? O presbítero Celino está coçando o queixo. Tem alguma pergunta aí? Seu Edson, irmã Terezinha, Rafael. Pastor, é bom lembrar que o sal, ele é uma fonte finita, né? Ela é uma fonte esgotável. E nós, como cristãos, em busca de salvar o mundo, nós temos que buscar uma única fonte, né? Que é inesgotável, que é a palavra de Deus. Pois eu me lembro quando estudei no livro de John Stott, falando do Sermão do Monte, que ele falava dos essênios, né? Que se consideravam como filhos da luz, o sal, mas eles viviam separados do mundo, né? Não se envolviam do mundo. Ele até usa uma conjectura dizendo que talvez Jesus, ao ensinar essa passagem, ele deu uma leve olhada, né, para esse povo que morava na beira do Mar Morto. Os essênios, eles eram separados, né? Eles eram separados da sociedade, né? Se dedicavam a livros proféticos e tal. De fato, eles tiveram a sua importância, preservando alguns textos bíblicos, porém, separados do mundo. Eu não sei se o John Stott, eu consultei ele também, enquanto preparava o estudo, eu não sei se ele fala do sal como fonte esgotável. Ele falou? Fala. Ele fala que o sal e a luz são uma fonte que se gastam, né? Nossa. É de se pensar, né? É para se refletir, né? Embora a questão do sal, eu acho que Jesus não tinha isso em mente quando disse sobre o sal. Apenas a influência mesmo, a influência de salgar é o que Jesus tem a nos ensinar nesse texto de Mateus. Ok, mais algum irmão? Não? Nenhum irmão? Pastor, Sim, Larissa.
Bíblia de Genebra ele tem, né, uma definição do que é o sal na passagem. Então, ele fala, né, do uso como conservador, né, como a geladeira, que era primordial o uso, né, não como... Ele não era... O primordial não era dar sabor, mas ele era conservador. Né, então, ele era um conservante. Então, que os discípulos, né, ele fala que os discípulos são chamados a impedir ou de retardar a corrupção ou a queda do mundo. Então, é bem nesse sentido mesmo, né? E que se ele não fosse usado como conservador, que depois ele era jogado ao chão para construir estradas. Que, nesse caso, por isso que o sal era pisoteado depois, que ele não fosse lançado fora para ser pisoteado. Então, essa é a definição que a Bíblia de Genebra traz. Muito bom. Acho que é isso. Só muito bom. Definição eu tenho por aqui. Muito bom, Larissa. Obrigado. É sempre bom a situação de vocês que acrescenta, né? É muito bom mesmo. De fato, né? O sal, no período de Jesus, ele não tinha basicamente e até próximo de nós não tinha este uso, né? De tempero, né? Ele era mais como um conservante. Não sei se os irmãos já leram o presbítero Juscelino, que é formado em História. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles exploraram muito condimentos, né? Como cravo, canela, justamente porque estes condimentos também auxiliavam nos alimentos que tinham facilidade de se estragarem. Então, quando você colocava uma canela numa carne que está quase lá, né, disfarçava o sabor, né? Então, tinha esse objetivo além do sal, né? É muito importante, né? Ok, meus irmãos. Prazer, viu? Poder estudar a palavra de Deus com vocês, orar, buscar a presença do nosso Deus. É um prazer imenso. E sermos edificados aí pela santa palavra do nosso Deus. Que os irmãos sejam sal e salguem o mundo e, como já ouvimos hoje, impeçam que o mundo se deteriore moralmente, distante da lei e da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, continue fortalecendo a vida dos irmãos, para que todos possamos de fato ser sal neste mundo, preservando e impedindo, Senhor, ou retardando a degradação da humanidade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos use por meio do seu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a todos. Tenham todos um excelente fim de noite e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.